Eu ontem, eu estou querendo conjugar com o que eu vou falar aqui, aquilo que Deus colocou, me mostrou ontem. Estava num encontro de homens e Franco mencionou uma história, né? Eu vim para casa pensando nessa história, pensando nesse tempo nosso aqui, pensando nas coisas que nós fazemos e às vezes não atentamos à importância que tem, né? Eu vi e cheguei aqui hoje assim, foi bem legal, porque desde a oração do Ziel, a condução da música, do louvor, da adoração, nós vimos um movimentar de Deus no coração dos irmãos de integrar e interagir todo mundo com um único propósito, que é adorar o Senhor. Porque a Ele todas as coisas, Ele é digno de tudo, de fato. E tudo que fazemos, amados, fazemos para o Senhor. Nós nunca podemos perder Jesus de vista. Nunca podemos perder Jesus de vista. Perder Jesus de vista é uma catástrofe na vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão. É perder o motivo de tudo. O motivo pelo qual eu vivo, o motivo pelo qual eu respiro, o motivo pelo qual eu me movo, o motivo pelo qual eu trabalho, o motivo pelo qual eu existo, tem que ser o Senhor. Porque Paulo falou para Ele, por meio dele, né? Dele, por meio dele, para Ele, todas as coisas. Nós nunca podemos perder isso de nós. Isso nunca pode sair do nosso radar, porque senão a gente se perde. Eu gosto de usar essa alusão, né, de perder Jesus de vista. Antigamente, era um tempo mais fácil de comunhão, a gente saía aquele comboio de carros, né? A gente ia pescar, né, Armando, por exemplo? Saía aqueles 10 carros, um seguindo o outro. Mas tinha um que ia lá na frente, que é quem sabia o caminho para onde a gente estava indo, quem ia nos levando. E a gente tinha que vir andando, não podia perder aquele carro de vista. Porque se perdesse de vista, a gente ficava perdido e não sabia para onde ir. Então a gente tinha que ir seguindo para chegar todo mundo juntos. Aqueles que participaram dos encontros de carnaval lá em Cabo Frio, quando a gente fazia também aquele comboio, aí tinha um caminhão que eu ia levando o caminhão, né? E todo mundo podia perder o caminhão de vista, porque ninguém sabia onde ia. Era sempre um colégio emprestado, uma coisa assim, a gente só sabia quando chegava lá. Então, seguir Jesus é assim, a gente não pode perdê-lo de vista. Porque se a gente perder de vista, a gente se embaraça. Quantos me entendem? Amém? Eu ouvi a história ontem do Franco, para não perder aqui, deixar ela passar antes de falar. O Franco lembrou de um cara que se converteu, Pedrão. Quem estava lá ontem ouviu, né? A história do Pedrão. Alguns aqui conhecem a história do Pedrão, né? Ou ouviram falar, ou lembram. E era um contexto assim, o Franco lembrou, eu fiquei lembrando desse contexto. E eu queria falar desse contexto para você. A gente estava lá na Carobinha. Quem conhece a Carobinha aqui? Pouca gente conhece. Essa água para mim? Vai ver que é de alguém, eu estou bebendo. Pouca gente conhece a Carobinha, né? Carobinha lá em Campo Grande. Foi uma época, bem no iniciozinho nosso da igreja, nós ganhamos uma casa. Um irmão que tinha se convertido, ele tinha uma casa lá que estava alugada, e a casa era um centro de macumba. E aí o inquilino saiu, porque o irmão se converteu e começou a orar, os inquilinos saírem. E assim que os inquilinos saíram, eu acho que ele, com medo, o novo convertido, né, doou a casa para a igreja. Falou, não, fica para vocês. E a gente chegou lá destruindo as obras do diabo que tinha lá, destruindo. Era altares, tinha um trono bem na entrada, Satanás, aquele rolo todo, né? E a gente de boa,
Saímos tirando tudo aquilo, limpando. As árvores eram amarradas com arame farpado e as árvores eram infrutíferas. Elas não tinham fruto. E nós fomos tirando aqueles arame farpado e orando pelas árvores do quintal para que aquelas árvores pudessem frutificar e dar fruto. E elas deram frutos. Então, experiências interessantes. No final da casa, nós fizemos uma cobertura para poder reunir a igreja. Era nos fundos, assim, entre o quintal e os fundos da casa. Aí nós levantamos um muro, trabalhando pra caramba naquela época. Tu é dessa época, Armando? Ainda chegou aí na Carobinha, né? Mas a gente ralou lá naquele negócio. E aí era bom, né? A comunhão, porque aí vira massa, levanta muro, bota sapato, aprende a fazer as coisas que a gente não sabe. Tem que ter um irmão que sabe e ensina. E aí vamos fazendo, e bota a telha. E acabamos que conseguimos fazer o telhado para reunir a igreja embaixo. E um dia nós estamos ali, louvando ao Senhor, um domingo à noite, adorando como nós estávamos aqui hoje. E de repente entrou um desconhecido, todo sujo, e veio até a frente onde estavam os irmãos ministrando, se ajoelhou e ficou ali. Eu fui até ele, conversei com ele, ele falou que queria entregar a vida a Jesus, nós oramos por ele, ele sentou ali e ficou até o final da reunião. E quando a reunião acabou, então nós levamos ele para dentro da casa para conversar, eu, ele e Franco, e ele contou a história dele. Era um assassino procurado pela justiça, com a cabeça prêmio, tinha um prêmio na época de R$1.000, era muito dinheiro, R$1.000 na época, para quem entregasse ele vivo ou morto. Era um delegado, um ministro de justiça, uma coisa assim, lá de Nova Iguaçu. Franco lembrou o nome dele ontem, Paulo alguma coisa. Paulo Souto. Isso aí, quer dizer, o Wilson tá aí. O Wilson é dessa época. Trabalhou nessa obra, né, Wilson? E ele tinha 37 crimes nas costas. Ele assassinou uma freira, ele fez uma chacina de uma família inteira e matou o próprio irmão. E engraçado, não é engraçado, né? O curioso é que a gente não estava pregando a palavra. A gente estava numa simplicidade adorando o Senhor. Como estávamos aqui agora nesse começo. Só que aquele grupinho pequeno tinha uma coisa bem especial. Era uma paixão por Jesus. Nós demos a nossa força e usamos os nossos dons para fazer aquela coberturazinha, só para a gente poder reunir ali embaixo e adorar o Senhor. A gente não tinha outro objetivo na vida. A gente não queria iniciar uma igreja para que fosse grande. A gente não tinha um projeto de fazer uma mega igreja. Nosso único projeto era adorar o Senhor e viver a vida comum de Cristo uns com os outros. O trabalho juntos, o relacionamento, a vida pungente de Jesus em nós, que tocava em pessoas. Era só isso que nos interessava, a gente não tinha outro motivo, né? E eu vim ontem no carro lembrando, porque o assunto do Franco era outro, ele não falou, mas eu vim lembrando desse momento em que ele contou como ele entrou ali, onde a gente estava. Ele disse que veio correndo no meio do mato. Existe uma mata ali atrás da Carobinha que liga a Nova Iguaçu. Nova Iguaçu ali é bem perto. E ele veio correndo pela mata, porque ele estava sendo perseguido para ser morto. Tinha uns caras atrás dele para matar ele, eu acho que era a polícia que estava atrás dele. E ele viu um cara correndo e falou assim, me segue. E o cara entrou no meio da mata, ele veio correndo no meio da mata, até chegar perto de onde a gente estava. E ele disse que o cara falou, olha, tá vendo essa música? Segue ela e vai para lá. E o cara sumiu. E a gente perguntou para ele assim, mas Pedrão,
quem é o cara? Conhece ele? Nunca vi, não sei quem é. E o que tu ouviu? Eu ouvi vocês cantando. E vim procurando som. E era difícil de acessar, porque a casa era na frente, a gente estava nos fundos. A gente entrava pela garagem, assim. Era tipo a casa da Renata. Quem já foi na casa da Renata? Era tipo a casa da Renata, assim. A gente estava lá no fundo, ele veio pelo som. E ele viu aquele povo adorando, ele se ajoelhou ali e entregou a vida a Cristo naquela hora, sem ninguém ter falado nada com ele. E o nosso conselho para ele foi: tu quer seguir Jesus? Paga a tua dívida com a justiça. Se entrega. Tu vai ter que ser preso, mas justamente. E ele não pestanejou, amados. Ele foi conosco até o fórum, que o irmão major da polícia nos orientou, falou: olha, não vai para a delegacia, para qualquer lugar que vão matar ele. Vai direto para o fórum. Chega lá no fórum, conversa lá no fórum, entrega ele lá, na mão da justiça. Foi isso que nós fizemos. E o pessoal não acreditava quando viu o Tonhão, o Pedrão. Quando viram o Pedrão, eles não acreditavam. A mulher que atendeu o Franco falou: não, o senhor está enganado, não é esse Pedrão que a gente está procurando, não. O Franco mostrou o documento dele. Pô, é esse cara aqui. É a mulher: onde é que está esse cara? Está ali fora, sentado, ele veio se entregar para a justiça. E ligaram então para esse delegado que tinha botado a cabeça dele a prêmio. Mas tem uma coisa que marcou a minha vida. O cara chegou, policial, com a cara de mal, a gente assim olhando. Foi o cara que estava pagando do bolso dele esses R$1.000 pela cabeça dele, vivo ou morto. E essa foi a hora da prova. E a gente ficou lá orando. Chileno, agora pode. A gente ficou lá orando. E ele rodeou, olhava para ele, fazia pergunta, rodava, voltava, olhava para a gente e perguntava. E aí olhou para a gente e falou assim: olha, eu acredito no que vocês estão falando. Eu conheço bandido. Eu lido com bandido todo dia. Bandido tem ódio nos olhos. E esse cara não tem mais esse ódio no olho dele. Aí falou pro pessoal que estava lá do fórum assim: olha, bota ele aqui mesmo em Caxias, a gente estava em Caxias, e coloca ele numa cela de crente que tem aí, que aí ele fica lá no meio da cela dos crentes. E nós viemos para casa maravilhados com a experiência daquilo que Deus fez. E ontem eu vim assim lembrando, né, no carro. E aí falei assim: Lu, nessa época, Luciano, eu tinha 30 anos. Tinha entre 30 e 32 anos no máximo. Essa nossa época da Carobinha, isso nos faz pensar no dia de hoje. Por quê, amados, que eu fiquei emocionado ouvindo essa história? Porque nós precisamos ter experiências com Deus hoje. A nossa fé tem que nos levar a provar de Deus. O tema do Franco ontem era coragem. Ser corajoso, valente. Os covardes não seguem Jesus. Nenhum covarde segue Jesus. Como também nenhum preguiçoso segue Jesus. Nem covarde e nem preguiçoso. Porque o tema do Franco foi que depois a nossa cabeça ficou a prêmio por causa dessa história. Mas nós não nos acovardamos. Nós lutamos pela causa do Evangelho.
Nós nos envolvemos na história de um bandido procurado. Nós anunciamos Jesus para ele e nós fomos até o fim para que Cristo fosse glorificado naquela vida. Porque tudo que nós queríamos, tudo, era servir o Senhor de todo o nosso coração. Esse sempre foi o nosso desejo desde que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus e me apaixonei pela igreja, pelas pessoas. Eu conheci Jesus com 26 anos e não tinha amigos, solitário, alcoólatra. Não podia ter ninguém que quisesse ficar comigo, porque eu era uma pessoa muito estranha e ruim. Sem respeito, sem princípios, sem caráter. Mas o dia que eu me converti, eu vi um monte de gente adorando Jesus, eu falei, eu quero ser assim. Quantas vezes eu orei para o Senhor porque eu vi alguém adorando o Senhor, ministrando a palavra, ou envolvido com a obra, e eu falava assim, Senhor, eu quero tanto ter o que essa pessoa tem. Quero tanto ter essa intimidade, essa vontade, esse desejo. E o Senhor veio me dando graças. Hoje eu estou com 63 anos, amado. Perseguindo Jesus sem querer perder ele de vista. Seguindo o caminho, olhando para ele, procurando todo o tempo encontrar o Senhor. Ai, perdão, tá? Mas o que tem que nos mover é a graça que nos alcançou. Esse era o meu tema de hoje. Tem um texto bíblico. Esse é um texto que eu estou orando e pedindo a Deus para que eu consiga falar aquilo que Ele está colocando no meu coração. Porque assim, eu comprei um tablet, vendi meu computador, comprei um tablet para ficar mais fácil para escrever. Porque falaram para mim assim, você está muito tempo aí em Vila Velha, não tem muito o que fazer, escreve. Eu não sei para vocês, mas para mim é muito difícil isso. Não consigo... Eu não nasci para ser escritor. Eu nunca consegui fazer um esboço para ministrar a palavra. Porque toda vez que eu fiz, quando cheguei na hora, Deus mudou o curso. Deu outra coisa. Aí eu fiquei com o papel, com o que eu queria e com aquilo que Deus colocou no meu coração. Aí eu sempre apostei, né? Falei, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. E foi assim até hoje. Não consegui fazer o esboço. Aí a gente usa para ler a Bíblia. Porque o esboço nunca resolve. Mas esse texto é um texto que eu passei a semana pensando nele. E o assunto desse texto fala de graça. A graça de Deus que nos alcançou. Nós já ouvimos falar... É 1 Coríntios 15. Nós já ouvimos falar... Todos sabemos, todos nós, que nós somos salvos pela graça. Sim ou não? Paulo fala isso em Efésios 2, né? Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem de obras para que homem algum se glorie.
para que o homem algum se glorie. Por quê? Porque nós somos feituras suas, chamados para as boas obras, ao qual Deus de antemão escolheu para nós. Amém? Então, somos salvos pela graça. Mas pensa numa coisa, talvez muito mal compreendida por nós. Por quê? Porque a graça, ela pode ser mal interpretada. Existe uma graça sendo pregada sem nenhuma verdade. Graça sem verdade e graça sem compromisso com a palavra do Senhor não é graça, é desgraça. Consegue entender isso? Porque graça é favor e merecido. Todo mundo sabe. Graça é favor e merecido. É algo que você não merecia, é algo que você não buscava. A graça é algo que você nem queria, mas ela alcançou a tua vida. Ela alcançou a tua vida, ela chegou na tua vida com o anúncio de uma nova vida, de um novo plano, de um perdão, de uma dívida paga. Ela chegou te dando uma oportunidade de viver novamente, um abraço de alguém que não queria te abraçar. Porque a verdade é essa. Nós somos salvos do quê? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Salvo do quê? Essa é uma boa pergunta que a gente fala, né? Não, eu sou salvo. Eu vi uma irmã vendo Roberto Carlos cantar aquela música, Jesus Cristo, falar, esse homem é um salvo, não é possível. Mas salvo do quê? Todo homem, toda a humanidade, ela está sujeita ou condenada à ira de Deus. Todo homem está condenado à ira de Deus. Nós já nascemos condenados porque Deus vai julgar esse mundo e diz a Bíblia que o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Terrível vai ser o dia do Senhor. Que Ele vai vir julgando, Ele vai vir sentenciando, Ele vai vir lançando homens no inferno e no lago de fogo, vai jogar Satanás no inferno e no lago de fogo, que a Bíblia diz que é a segunda morte. A ira de Deus vai se levantar e vai se manifestar. Romanos 1, Paulo diz, porque a ira de Deus vai se manifestar sobre todo homem, todo aquele que não reconhece Deus como Deus, todo aquele que vive uma vida injusta, todo aquele que vive uma vida fora do padrão de Deus, a ira de Deus vai alcançá-lo. E quando eu sou salvo, quando eu digo que eu sou salvo, é porque a graça de Deus, o perdão dele sobre os meus pecados, me deu direito ao amor dele, não à ira. Eu sou salvo da ira. A ira não vai me alcançar. Porque o Senhor, Ele me trata como filho. Amém? Ele me trata como filho. A ira de Deus foi aplacada, a justiça de Deus foi aplacada em Jesus. Porque Jesus pagou todo o preço. Ele pagou toda a dívida. Ele levou toda a maldição. E me ofereceu de graça a bênção que ele tinha o direito. Gratuitamente no amado. Amém? Isso é graça. A graça foi o direito que eu tive de receber essa bênção. Porque a salvação ela vem por Jesus Cristo.
Foi a morte dele redentora, foi a morte dele na cruz que possibilitou que eu pudesse optar pela salvação. É uma escolha que eu faço, e é uma graça que eu recebo quando faço a escolha certa. Quantos me entendem? Entende o que eu falo? Porque senão você fica perdido entre graça e o sacrifício de Jesus. Quando você exclui Jesus da graça, o senhorio dele da graça, a vontade dele da graça, aí não é uma graça, é uma desgraça. Porque a graça, ela só conjuga com a cruz de Jesus. Ela não conjuga com outra coisa, é por conta dele. É porque Jesus morreu naquela cruz. E aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar a Cristo, pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois como alguns de vós afirma que não há ressurreição dos mortos. Bom, vamos só até o 11, que aqui ele já entrou em outro assunto. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Paulo está falando que a graça de Deus alcançou ele por intermédio da morte de Jesus. Ele falou: aquilo que eu recebi, também anunciei a vocês. O quê? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é interessante a gente saber, porque para cada pecado nosso, a solução é Cristo. Para cada desvio nosso, a solução está em Jesus. Para cada tumulto e confusão que a gente arrumar na vida, cada vez que a nossa mente quiser nos trair, a solução está em Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar uma nova oportunidade de perdoar os nossos pecados, porque Ele morreu por isso. Ele levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o nosso castigo, a nossa maldição. Ele levou na cruz, lá no Calvário. Ele é a solução para tudo. Amém? Ele morreu, foi sepultado, mas ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. Nós servimos a um Deus que é vivo. Ele não está morto. Ele vive.
Nós podemos declarar todo dia que Ele vive, podemos falar todo dia com Ele, porque Ele vive e nos ouve. Nós podemos ter a segurança e a certeza de que não vamos ser abandonados. Por quê? Porque o nosso Deus vive. Ele não só vive eternamente como Deus, mas Ele vive em nós. Porque a graça que Ele me deu me possibilita todas as coisas. Amém? A graça de Deus, segundo o salmista, no Salmo 63, diz que a graça de Deus ela é melhor do que a vida. Tem gente que quer tirar a vida, porque a gente acha que a vida é boa. Viver é bom, a gente gosta de viver, mas tem hora que você olha e acha que nem viver é bom. Até a vida se torna desprezível nos olhos de alguns. Acho que é por isso que o salmista declara, porque a tua graça é melhor que a vida. Porque ter a graça é melhor do que viver. Mas você sabe o que o salmista está dizendo? Que sem a graça, nem viver é bom. Nós precisamos da graça. Agora, o que a palavra graça quer dizer? Existem algumas traduções, né, ou algumas palavras no grego sobre graça. Tem a graça que é quando alguém te dá alguma coisa de graça. Não vou te cobrar nada, toma água. Ah, ganhei uma água de graça. Isso é uma graça. Tem uma outra palavra que é a pessoa achou graça aos olhos de alguém. Achou ela simpática, bonita, virtuosa. Aí, essa pessoa é uma pessoa que tem graça. Ainda não é a graça de Deus que está escrito. Não é a graça que se refere à graça que Jesus nos deu. Essa palavra graça, ela tem uma tradução. Ela fala o seguinte: graça é aquilo que dá alegria. Deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça de discurso, de falar, boa vontade, amável bondade, favor, da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre a alma, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição, despertar-se os exercícios das virtudes cristãs, condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça de Cristo, sinal ou prova da graça, benefício presente. Amém? A graça ela tem uma chancela em nós. Quando você vê a tradução da palavra graça, você pode saber se você vive na graça ou não. Porque a graça ela me possibilita a amar, a graça ela me possibilita a ser altruísta, a graça ela me possibilita a perdoar, mas a graça também me possibilita passar pelo sofrimento. Lembra de Paulo? Falou para Deus, deu um codinome para a dor dele, para o sofrimento dele de espinho, espinho na carne. E ele orou a Deus para que Deus tirasse aquele espinho. E a resposta de Deus para ele foi: não vou tirar o espinho. Por quê? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, Paulo, é por isso que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Mas forte por quê, amados? Porque se eu estiver cheio de graça,
se eu estiver em comunhão com Deus, querendo fazer a vontade de Deus, fazendo aquilo que eu falei no começo, a única coisa que eu quero na minha vida é servir o Senhor, adorar o Senhor, viver para o Senhor, me mover para o Senhor, porque é a única coisa que me interessa é satisfazer a vontade do meu Senhor e interagir com Ele. Eu quero crescer nesse relacionamento, eu quero estar com Ele todo dia, eu quero aprender todo dia. Eu quero ser mudado, eu quero ser diferente, eu quero ser transformado. É a graça que vai me possibilitar alcançar tudo aquilo que eu quero, até no meio do sofrimento, porque nós passamos no sofrimento com graça. Se a graça de Deus estiver em nós, se os nossos olhos não perder Jesus de vista, não tem sofrimento que vá nos parar. Nós vamos entendendo o quão forte nós vamos nos tornando em Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Nós vamos vendo o quanto Ele vai nos aperfeiçoando, o quanto Ele vai nos moldando, o quanto nós vamos sendo resilientes, o quanto nós vamos vendo que a vida não acaba, mas o Senhor permanece o mesmo, cuidando de nós, porque a graça, ela é suficiente para tudo. Sim ou não? Amém? Se Deus... Nós oramos hoje aqui sobre algumas demandas, eu já vi algumas outras. O nosso coração se amargura, se entristece, se machuca. Tem orações que a gente faz a Deus que nós não conseguimos resolver o problema. Tem alguns problemas, eu vou falar alguns para ver se você se identifica com o que eu estou falando, né? Paulo falou sobre o espinho dele na cara e deu um codinome, ninguém sabe o que é. Mas ele disse que era um espiritual, ele disse que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, humilhava ele. E ele queria que aquilo cessasse. Deus falou: a minha graça te basta. Você consegue viver com isso? Você consegue me servir com isso? Você consegue sobreviver a esse calor, a essa adversidade? Você consegue, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Davi fala isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque ele está contigo. A graça possibilita isso, você saber que o Senhor vai passar contigo em qualquer circunstância. Amém? Mas se Deus um dia falasse para cada um de nós que a única coisa que Ele teria para nos dar seria a graça dEle, será que a gente estaria contente? Porque tem coisas que a gente não pode fazer, amados. Eu tenho uma irmã incrível, uma irmã em Cristo, uma irmã de carne, carnal. Eu tenho 3 irmãs, né? Mas a única irmã que é filha do meu pai e da minha mãe é essa, Lourdinha. Inclusive, quando estiverem orando, coloque ela diante de Jesus. Eu oro por ela. Eu aproveito os tempos quando eu estou com ela para ficar orando e profetizando, esperando ansioso no coração uma hora de ver um brilho, uma luz, uma faísca do Espírito Santo nela, para que ela entenda o Evangelho, compreenda Jesus, mude a mente. Essa é a hora que a gente se depara diante de uma situação e entende que nós não somos suficientes para nada. Nós precisamos do Senhor e da graça dEle. Nós precisamos do Espírito Santo fazer a obra. Nós precisamos de um contato do alto, porque não é pelo muito falar, não é pela eloquência do falar. Paulo fala isso. Eu não estive aos Coríntios. Capítulo 1, Paulo fala: eu não estive entre vocês com palavra de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria anula a cruz de Cristo. Para o mundo é loucura. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém?
não é palavra de sabedoria, não é por convencimento humano. É pelo Espírito Santo, igual com Pedrão. Ninguém falou nada. Deus falou. Ninguém sentou com ele para explicar o Evangelho. Deus falou com ele que ele precisava entregar a vida a Jesus, precisava se arrepender dos pecados dele. Nós fomos só os cooperadores de Deus naquela situação. A impressão que eu tenho, amados, é que nós estamos muito ávidos hoje para pedir a Deus aquilo que nós queremos para a nossa vida, ou para que Ele afaste de nós os espinhos da carne. Eu não sei qual é o teu espinho. Eu não sei o que tira a tua paz. Eu não sei o que no teu coração te oprime, ou às vezes quer provar para você que Deus não existe, porque às vezes é assim. Tem situações que nos fazem duvidar que Deus está nela. Quantas vezes eu já parei para pensar, bom, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No que isso aqui vai cooperar? Eu não consigo entender. A gente não entende. Quando perde um ente querido, quando recebe a notícia de uma doença grave, quando você vê um filho se desviando, quando você quer ver tua mãe ou teu pai, sei lá, se convertendo, tem coisas que fogem da nossa alçada e querem nos fazer acreditar que Deus não tem poder para tocar naquilo. E o nosso coração enferma nessa hora, porque a gente esquece totalmente da graça. A gente esquece totalmente do Senhor. A gente começa a olhar para a vida num ângulo diferente da qual Deus olha. Porque na hora desse maior sufoco da nossa vida, Ele pode falar assim, olha, quem falei para Paulo? Não vou ouvir tua oração. O meu plano não é mudar essa pessoa agora. O meu plano não é tirar essa doença. O meu plano não é ressuscitar esse morto. O meu plano não é te dar um novo emprego. O meu plano não é mudar a tua vida. O meu plano é fazer com que você chegue em casa, no teu lar, seguro e salvo pela graça que eu te dei. Porque nós vamos passar uma eternidade juntas. Porque Deus está olhando para a nossa eternidade, Ele não olha para os nossos problemas temporais. Embora Ele possa intervir em qualquer um deles. Mas nada é maior do que o plano dele de estar conosco eternamente. Nada é maior. Nada é maior do que a eternidade com Jesus. Consegue entender isso? Nada é maior. Se você não consegue entender que esse tempo que nós temos aqui, ele é muito curto, ele passa rápido. E se você olhar com os olhos clínicos, você vai ver que tem gente que morreu recém-nascido. Teve pouco tempo. Tem gente que morreu cedo. Há pouco tempo agora, eu vi um jovem de 39 anos que morreu, e a última conversa que eu tive com ele, ele estava falando do enterro da minha irmã, porque ela é mais velha. Ele é jovem. Falando assim, ó, no enterro da minha tia, ela quer que cante o Samba da Mangueira. Eu falei, ó, meu tio vai me bater nesse dia. Ele não vai deixar, já conversa aí com ele. Ele acreditava que ele ia no enterro dela, morreu antes dela. Morreu com 39. É porque o tempo é curto, a gente não sabe o tempo que tem. Mas nós temos que trabalhar pela nossa eternidade. Amém? O nosso trabalho tem que ser visando a eternidade. Nós temos que ter os olhos colocados em Jesus e buscando estar pronto para estar com Ele eternamente. E a graça também, amados, ela possibilita você trabalhar, sabia disso? Paulo, quando ele explica o Evangelho, que é uma coisa muito simples, aos Coríntios, nós acabamos de ler,
ele fala assim, ele dá testemunho de que Jesus estava vivo. Bom, ele foi visto por Pedro, né? Depois foi visto por Tiago, pelos apóstolos, depois por mais de 500 irmãos de uma vez só, e depois apareceu para mim. Encontrei com ele lá no caminho de Damasco. Está vivo. É um Deus que vive. Agora, eu não sou digno. Esse é o sentimento. O sentimento da graça. Aprende aí. Deixa eu colocar um sentimento da graça. Eu que sou o menor dos apóstolos. Porque eu persegui a igreja. Eu sou o menor de todos. Você tem esse sentimento no teu coração? Que você é o menor? Ou você se sente superior a alguém? Porque eu queria que você deixasse registrado hoje na tua mente. A graça ela é igual para todos. Amém? A graça é a única coisa que junta todas as classes, ricos e pobres, pretos e brancos. Eu vi no tempo desse atrás aí o ministro secretário de Justiça, acho, do Rio de Janeiro, batizando um bandido que era procurado e se converteu na cadeia. Ele estava no grupo dele, ele estava batizando o cara. Ah, não, foi o contrário. O bandido que tinha se convertido, acho que era Carlinhos Gordo o nome dele, estava lá batizando o secretário da Justiça. Porque a graça, ela faz isso, ela une tudo. Não tem diferença. Quando você se sente superior a alguém, tenha certeza, amados, a graça está faltando na tua vida. Eu, que sou o menor dos apóstolos, não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça que está em mim. O que te faz trabalhar? Na obra. E a obra que eu falo, né? Trabalhar aqui dentro, no dia da reunião, não. O que te faz trabalhar em prol do reino de Deus, para que ele cresça? O que te faz trabalhar em prol para que as pessoas vejam Jesus em você? O que te faz se importar com a vida dos outros que não têm Jesus, para que eles alcancem a salvação? O que te impulsiona a viver uma vida totalmente para Cristo, porque você está no trabalho dele, o trabalho dele é salvar o mundo. É a graça de Deus. Se a tua vida hoje, a única coisa que te move é o teu trabalho, é cuidar das tuas coisas e da tua vida, você está sem graça. E você está perto da desgraça. Totalmente perto da desgraça. É a hora que os homens caem. Os homens de Deus, eles caem quando eles param de fazer aquilo que eles deveriam estar fazendo. Entende isso? Vou te dar um exemplo. Tem um texto bíblico contando sobre a história de Davi que fala assim, era tempo de guerra. Fala assim, era tempo de guerra. De novo, era tempo de guerra. Davi estava no palácio. Davi era um homem de guerra, gente. Entende isso? Davi era um homem de guerra. Onde é que Davi deveria estar? Na guerra. A Bíblia relata que Davi valia por 10.000 homens na guerra. Esse era o valor dele. Era tempo de guerra e Davi estava no palácio, nas varandas, olhando para fora, e achou a mulher do Urias e caiu em pecado. Derrubou o gigante, mas não dominou os seus impulsos.
Porque no gigante ele estava trabalhando em prol de Deus. No gigante ele só via o Senhor. E ele falou isso para o povo de Israel. Vocês estão com medo porque o Senhor está conosco. Ele falou isso para o gigante. Eu estou indo contra você. Você está vindo contra mim com espada e lança, mas eu estou indo para você em nome do Senhor dos Exércitos. Fazendo a vontade do Senhor, vivendo para Ele. No meio da guerra. Deixou de fazer, o que aconteceu? A graça que ele tinha virou uma desgraça sobre a vida dele. Porque aí se tornou assassino do irmão, adúltero. Transgrediu contra Deus, porque deixou de fazer aquilo que tinha que fazer, amados. Trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu. É bom, né? Mas a graça de Deus em mim. Tudo que possibilita e tudo que acontece, acontece por conta da graça de Deus em minha vida. Amém? Eu acho que você precisa se reconciliar com a graça. Esse é um tempo. Esse é um tempo que nós precisamos nos reconciliar com a graça de Deus. Nós não podemos desprezar a graça de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos viver sem depender da graça. Não podemos. Podemos viver sem depender do Senhor e da sua graça. E nós não podemos nos embaraçar e querer mais do que a graça possa nos dar. Porque é no desejo de querer muitas coisas e achar que Deus pode fazer muitas coisas que a gente perde a vontade dele sobre nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela muda a nossa história. Deus tira um homem do meio do avivamento como Filipe e leva para o deserto para pregar para uma pessoa. Ele tem uma vontade estabelecida. Se a vontade de Filipe não fosse fazer a vontade de Deus, viver sendo guiado pelo Espírito Santo com a graça sobre ele, ele ia querer estar no meio do avivamento, porque é aqui que está fluindo. O que tem que fluir é a graça de Deus em nós. Amém? A gente precisa se reconciliar com o Senhor. A gente precisa ouvir a sua voz novamente. Nós precisamos ser desafiados a estar no trabalho de Deus. Quanto tempo faz que você não se envolve com o trabalho de Deus na tua vida? Eu vou te falar das coisas que me angustiam ficar parado. O pessoal fala que eu sou muito agitado. Ficar parado realmente é uma morte. Mas quando você está num lugar que você não consegue ver que você pode fazer alguma coisa pelo reino, eu não posso ser útil na mão de Jesus para nada. Aí começa a angustiar. Mas na hora que você olha e fala assim, tanta gente aqui precisa daquele pouquinho que Deus me deu, eu posso repartir. Aí os ares começam a mudar. Consegue entender? A gente encontra pessoas despropositalmente na rua, só para poder abençoar elas. O último encontro lá em casa agora foi engraçado. Eu fiquei pensando nisso, eu vim embora pensando nisso. 2 saíram cada um com um tênis na mão. Cada um foi abençoado com alguma coisa, né? A gente conversando, vendo as necessidades e abençoando as pessoas. No meio da maior barafunda da vida. No meio da maior televisão queimada,
geladeira estragada. É a gente lá de boa. Vamos servir o Senhor. Porque Deus nos chamou para servi-lo. Amém? Deus nos chamou para ver televisão, para beber água gelada. Deus nos chamou para servi-lo. A graça possibilita servi-lo em qualquer circunstância. Paulo estava preso e falou aos filipenses: olha, minha cadeia não foi em vão. Toda a guarda pretoriana tem testemunho do Evangelho. Toda a guarda. Eu estive aqui por um motivo. Esses guardas precisavam ouvir falar sobre Jesus. Não foi em vão. E aí ele fala, porque a graça de Deus em mim, no texto que a gente acabou de ler, não foi em vão. A graça de Deus em mim não foi em vão. Trabalhei mais do que todos eles. A graça tem sido em vão na tua vida, amado? Pensa sobre isso. Que a graça, ela não pode ser em vão. A graça, ela produz frutos para o Senhor. Somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Você tem esse dom? Tem ou não? Amém? Então fala assim, pela graça, eu fui salvo. Não vem de mim. É dom de Deus. Não vem de obra. Não vem por nada que eu tenha feito. Para quê? Para que eu não me glorie. Mas eu sou feitura dele. Chamado para as boas obras. Nós precisamos ter boas obras. Todos glorificarão o Pai através das nossas boas obras. Amém? Não tem idade para isso. Não tem condição para isso. Não existe nada que possa te impedir, dor nenhuma que te impeça. Dor nenhuma. Nenhuma perda vai levar a tua graça. Nenhuma. Eu vou terminar aqui te deixando um grande exemplo para você nunca mais esquecer. Nunca mais. Prenderam Jesus na cruz. Cravaram ele. Cravaram pelas mãos, pelos pés. Os cravos prenderam Jesus na cruz. Não taparam a boca dele. A boca dele não foi tapada. Ali na cruz, naquele momento de dor, de vergonha, de escárnio, de confronto, tu és filho de Deus, desce daí. Mestre, tu ensinou para os outros, prega para ti mesmo. Deixaram só a boca dele aberta. Ele reconciliou o coração de Maria e João. Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Pastoreou os corações. Salvou o ladrão que estava do lado dele. A graça ela é tão escandalosa que a inauguração do céu foi com um ladrão que não fez nada. Ele só estava no lugar certo na hora certa. E do lado da pessoa certa. É por isso que eu creio, quando eu vou no hospital e oro para alguém morrendo e aquela pessoa entrega a vida a Cristo ali, eu creio. Porque a graça ela é suficiente para aquela pessoa. Foi para o ladrão da cruz, o que é que aquele cara fez? Talvez hoje você duvide da graça quando alguém se converte e fala assim, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco está correndo. É que você não crê na obra que Deus está fazendo. Teus olhos estão muito humanos. Porque o Senhor transforma tudo que Ele quiser. O dia que Jesus entrou na glória, Ele entrou com o ladrão dos piores que tinha sobre a terra. Foi o cara
que estava morrendo na cruz, porque a cruz só morria os piores homens da terra, aquele que não tem mais jeito, não. Então, que nem um cara que eu vi esses dias, foi sentenciado a pena de morte mais 1000 anos. Nunca vi, mas foi verdade. Perpétua, né? Perdão. Cadeia perpétua e mais 1000 anos. Que sentença doida é essa, gente? É para dizer que aquele cara não presta. Esse era o cara da cruz. Foi aquilo que Jesus inaugurou o céu, entrou com ele. Pela graça, favor e merecido. Amém? Mas somos chamados para fazer as boas obras. Depois, Jesus marcar um encontro com o ladrão da cruz, ele entregou a vida. Pai, você sabia que ninguém podia tirar a vida de Jesus? Sabia disso? Ninguém podia matar Jesus. A morte não podia alcançar Jesus, falando melhor. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Ele podia ficar naquela cruz ali 1000 anos, agarrado nela sem morrer. A morte não podia levá-lo. Ele entregou voluntariamente. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Por isso que fala que ele se entregou por nós. Porque a graça possibilita isso. Tu já entregou a tua vida a Deus por alguém? Porque às vezes a gente não quer morrer para a nossa vontade. A gente prefere viver longe da pessoa, desprezar a pessoa, do que morrer para a tua vontade, entregar a tua vida a Deus e falar assim, eu vou prosseguir e vou alcançar a vitória. E vou alcançar meu inimigo também. Ele vai conseguir ver a graça. Entende isso? Sim ou não? A graça, ela possibilita todas as coisas. É entregando e vivendo que a gente vai. Jesus abençoa até o último minuto. A nossa vida não pode ser diferente. Amém? Não permita. Ainda perdoa todo mundo. Bem lembrado. Lá preso, ainda perdoa todo mundo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Só essas coisas que eu estou falando para você, a única coisa que nos faz viver é se a graça de Deus estiver em nós. Então, aliança com Jesus. Leve pessoas, pregue o evangelho para que se aliance com Jesus. Jesus tem tocado em coração de gente para se aliançar com ele. Jesus não parou a obra dele sobre o mundo, fica antenado. Deus está fazendo avivamento. Amém? Ora, fala, Senhor, a graça sobre a minha vida tem que possibilitar tocar em outras pessoas. Faz como eu choro, eu queria ser assim. Eu quero ter esse dom. Eu quero fazer aquilo, eu quero conseguir vencer os meus limites, as minhas barreiras. Eu quero conhecer Jesus, eu quero interagir com Jesus, eu quero ver a obra dele acontecendo. Eu quero olhar para a vela do barco e quero ver o sopro do Espírito levando o barco. O Senhor tem que estar conosco. Nós precisamos enxergar o Senhor. Não tem dificuldade que possa impedir isso. Quantos me entendem? Nada pode impedir isso, a não ser você mesmo. A não ser que você não queira. A não ser que você despreze. A não ser que você ache que não tem valor. Aí não tem como acontecer. Mas se você quiser, se hoje o teu coração despertar, se hoje o Espírito Santo falar contigo, se hoje o teu coração se abrir e falar, eu vou fazer, nada impede você. Nada impede. Amém? Nada impede. O Senhor é conosco. Podemos orar? É essa atmosfera da graça
É a atmosfera que nós precisamos viver. É a atmosfera que oferece tudo. Ela oferece tudo, até a própria vida. Ela é destemida. A graça ela é destemida. Ela está pronta para servir ao Senhor com alegria. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, levantarei as minhas mãos para te adorar. Salmo 63, 3. O salmista descobriu que a graça ela é melhor do que a vida. Você está achando que a vida está ruim, amado? Experimenta a graça. Ela vai se tornar maravilhosa. Tua vida vai ser a melhor de todas. Porque a graça vai te sustentar e te possibilitar todas as coisas. Amém?